Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje vamos iniciar a aula número 13 da nossa disciplina Máquinas Elétricas para o curso técnico de Mecatrônica. Nosso objetivo é discutir a teoria do campo girante, que é importantíssimo para compreender o funcionamento das máquinas de indução. Nossa aula vai ser dividida em duas partes. Na parte 1, vamos discutir a teoria do campo girante para uma máquina de dois polos. Na parte 2, iremos discutir a teoria do campo girante para a máquina de 4 polos e estender esse conhecimento para uma máquina de N polos. Pessoal, para a gente poder compreender aqui, essa questão da teoria do campo girante, a gente vai inicialmente discutir a estrutura do estator da nossa máquina. Tá? Nós vamos fazer uma hipótese simplificadora aqui no primeiro momento, que é considerar uma máquina de dois polos, ou seja, uma máquina que tem apenas aqui uma bobina por fase. Uma máquina bastante simplificada. Tá? Então, qual que é a característica? Nós teremos 3 bobinas, uma para cada fase. Uma bobina vai ser denotada pelos terminais A e A', a outra pelos terminais B e B', e a outra pelos terminais C e C'. Essas bobinas podem depois ser fechadas em estrela ou em triângulo, ok? Mas nós temos 3 bobinas dentro da nossa máquina, tá? E uma questão interessante dessas bobinas é que elas vão estar defasadas entre si de 120 graus mecânicos, ou seja, mecanicamente, fisicamente, essas bobinas estão 120 graus defasadas umas das outras. Como isso é possível? Considere aqui o nosso estator com 1, 2, 3, 4, 5, 6 ranhuras, ok? Cada um desses slots aqui vai ser usado, 2 desses slots vão ser utilizados para constituir uma bobina. Imagine, por exemplo, que a gente tem um fio condutor que entra aqui nesse slot onde está representado por A. A gente vai ter que o condutor dar uma volta lá na parte de trás da máquina e retorna pelo terminal A'. A outra bobina ela é feita num slot aqui, de forma que esta bobina, o eixo dela aqui central, fique uma distância mecânica aqui de 120 graus defasada da primeira. Então, mecanicamente, nós conseguimos colocar essas bobinas defasadas de 120 graus. Além disso, nós vamos alimentar o estator dessa máquina, cada uma dessas bobinas, com correntes eletricamente defasadas de 120 graus. Ou seja, correntes trifásicas. Correto? Portanto, se nós olharmos aqui a estrutura do nosso estator e rotor da nossa máquina de indução, teremos aqui o nosso rotor e teremos 3 bobinas. Essas bobinas elas estão espacialmente aqui defasadas aqui de 120 graus. E cada uma dessas bobinas está percorrida por uma corrente, denotadas aqui por IA, IB e IC. Poderia ser também IR, IS e IT. Essas correntes são correntes trifásicas, portanto, vamos considerar ainda correntes trifásicas equilibradas, ou seja, elas têm a mesma amplitude, as correntes das fases A, B e C, contudo, defasagens angulares. Então, a fase A tem uma defasagem angular igual a 0, a fase B tem uma defasagem de menos 120 graus, a fase C mais 120 graus ou menos 240 graus, visto que esses ângulos são congruentes. Tá? Agora vamos lembrar o seguinte, vamos aqui tentar determinar a densidade de fluxo equivalente gerada por essas 3 bobinas. Tá? Vamos lembrar que primeiro a densidade de fluxo é a permeabilidade vezes a intensidade de campo. E que a intensidade de campo e a corrente, elas são, em certo nível, proporcionais. Então, se a gente pensar, por exemplo, na lei de Ampère, a gente teria que HL seria proporcional a NI. Essa seria a ideia da lei de Ampère. Consequentemente, a gente vai poder escrever que as densidades de fluxo geradas pelas fases A, B e C também vão ser trifásicas. Teremos um cosseno de ômega-t, cosseno de ômega-t menos 2π sobre 3 e cosseno de ômega-t mais 2π sobre 3. Note que também esperamos ter a mesma amplitude,
visto que a gente está assumindo que a máquina é toda simétrica. Então, as relutâncias elas são idênticas, o entreferro ele é uniforme, as fases têm o mesmo número de espiras, os condutores têm exatamente a mesma bitola, é perfeitamente simétrico. Nessa condição, correntes idênticas e fluxos idênticos são esperados. Tá? E, vamos lembrar aqui, então, estamos considerando essa máquina só com 3 bobinas, essas bobinas estão defasadas de 120 graus. O nosso objetivo aqui agora, pessoal, é calcular qual é a densidade de fluxo equivalente que essas 3 bobinas elas geram para a gente. A gente vai notar que para uma única bobina, né, a gente tem um termo aqui que é cosseno de ômega t, então a gente sabe que a densidade de fluxo teria um gráfico, né, no tempo cossenoidal. Né? Na prática, o que isso quer dizer? Né? Se a gente tem uma densidade de fluxo positivo, claro que isso vai depender da polaridade da bobina, eu vou considerar que o ponto está sempre aqui no terminal mais externo. Dessa forma, como a corrente está entrando no ponto, a gente espera ter uma densidade de fluxo nessa direção. Então, quando a densidade de fluxo for positiva, ela está aqui afastando da bobina, ok? Só que a densidade de fluxo, num determinado momento, ela vai diminuindo de tamanho, então ela diminui de tamanho, até atingir o valor nulo, e depois ela começa a aumentar na outra direção. E é isso que o sinal negativo quer dizer para a gente. A gente espera atingir um valor máximo no sentido contrário, visto que a corrente é negativa. Então é como se os polos norte e sul se invertessem. A gente costuma se referir a este tipo de campo magnético como um campo magnético pulsante. Ou seja, ele ora tem valor, ora zero, ora negativo, valor zero negativo. Então é um campo pulsante no tempo. Ok? Muito bem. Vamos assumir aqui então nossas correntes trifásicas, as nossas bobinas defasadas 120 graus no espaço. Tá? E vamos considerar um intervalo de tempo t0 que corresponde a ômega t igual a zero. Se ômega t for igual a zero, teremos que a densidade de fluxo gerada pela fase A será positiva e ela vale B máximo. Consequentemente, nós esperamos ter uma densidade de fluxo se afastando da bobina, apontando para baixo, com um valor aqui, BA, que de fato vai ser o próprio BM. Se a gente olhar a fase B agora, se ômega t é igual a zero, nós teremos cosseno de 2π sobre 3. E cosseno de 2π sobre 3, pessoal, para quem não lembra, é menos meio. Tá? Dessa forma, nós teremos uma densidade de fluxo na fase B que tem um sinal negativo. O que esse sinal negativo representa? Ao invés do campo estar afastando, ele vai estar se aproximando da bobina. E a magnitude deste vetor é a metade do outro, Bm sobre 2. Por fim, se olharmos a fase C, teremos cosseno de ômega t, que é zero, mais 2π sobre 3. Tá? Cosseno de mais 2π sobre 3 também é menos meio. E, consequentemente, esse sinal negativo indica para a gente que, ao invés de termos um campo afastando da bobina, nós teremos um campo se aproximando da bobina. Existe, então, um campo magnético equivalente que seria escrito como a soma vetorial dos campos BA, BB e BC. Tá? Note que nós temos um ângulo entre esses dois campos aqui, que é o próprio ângulo entre as bobinas da fase B e da fase C, 120 graus. Desta forma, se eu pegar aquele diagrama anterior e só chamar a atenção para essa soma vetorial, nós teremos este problema. Para resolver este problema, basta calcular as componentes na direção do A e ortogonais ao A dos vetores BC e BB. Vamos perceber que essas duas componentes vão se cancelar e essas duas componentes que vão aparecer aqui vão se somar à densidade de fluxo da fase A. É o que observamos aqui. O módulo do B equivalente basicamente será o módulo da densidade de fluxo gerado pela fase A, que vale Bm, mais
o módulo da densidade de fluxo gerado pela fase B, que é Bm por 2, multiplicado pelo cosseno de 60 graus. Somado, a densidade de fluxo máxima por 2 seria a magnitude do campo gerado, da densidade de fluxo gerado pela fase C, multiplicado pelo cosseno de 60 graus. Nós chegaremos que a densidade de fluxo equivalente dessa distribuição de corrente é 3 meios de Bm. Note que esse campo equivalente ele está apontando na direção da fase A e que a amplitude é 1,5 vezes maior que a amplitude do campo pulsante. Mas note que esse valor aqui ele é constante. Claro que nós tiramos uma fotografia desse sistema, né, quando t é igual a t0. Vamos analisar quando t é igual a t1. Então, ao invés de olhar quando a fase A é a maior delas, vamos olhar quando a fase B é a maior delas. Isso acontece quando ômega t é igual a 2π sobre 3. Desta forma, fazendo um raciocínio análogo, vamos concluir que nesse instante a densidade de fluxo gerado pela fase A é menos Bm sobre 2. Perfeito. Então, ao invés de afastar da bobina, estaremos aproximando da bobina. A densidade de fluxo gerada pela fase B é a densidade de fluxo máxima. E a densidade de fluxo gerada pela fase C será idêntica à densidade de fluxo gerada pela fase A na direção da fase C, é claro. Perfeito? Neste ponto aqui teremos uma densidade de fluxo equivalente. Novamente temos o ângulo de 120 graus. Vamos analisar esse problema vetorial. Note que esse problema ele é perfeitamente análogo ao anterior. Se você ousar calcular a densidade de fluxo equivalente, você vai obter que ela é 3 meios da densidade de fluxo máxima de uma fase, ou do pico do campo pulsante multiplicado por 1,5. Né? Só que note agora que a densidade de fluxo equivalente ela não está mais na direção da fase A, ele está na direção da fase B. O campo equivalente ele sofreu um giro de 120 graus. Tá? Vamos fazer mais um tempo. Vamos fazer para o tempo t igual a t2, que seria o tempo em que agora a fase C é a maior delas. Neste caso, o ângulo vai ser 4π sobre 3, o ômega t. Para a fase A, teremos novamente menos Bm dividido por 2, campo aproximando da fase A. Para a fase B, teremos agora menos Bm sobre 2. E para a fase C, teremos um campo positivo igual a Bm. Teremos o vetor equivalente, será a soma vetorial do BA mais a densidade de fluxo da fase B mais a densidade de fluxo na fase C, soma vetorial. E temos novamente que o ângulo entre esses dois vetores aqui é 120 graus. Vamos novamente fazer esse problema e chegamos à conclusão que, novamente, a densidade de fluxo equivalente é 1,5 vezes o pico do campo pulsante de uma fase. Só que agora, a densidade de fluxo equivalente está na direção da fase C. Novamente, tivemos um giro de 120 graus. Aí vem a teoria do campo girante. O que acontece? A gente observou que o campo magnético gerado por cada fase ele é pulsante. Contudo, o campo magnético resultante ele sempre está apresentando para a gente uma amplitude constante. Além disso, quando a corrente ela percorreu 120 graus elétricos, ou seja, eu saí do ângulo zero da corrente e fui para o ângulo 2π sobre 3, o campo magnético resultante sofreu um giro mecânico de 120 graus. Por este motivo, este campo resultante que está girando dentro da máquina é denominado campo girante. Note que o campo girante ele é resultado de dois ingredientes. O primeiro deles, correntes trifásicas, alimentando bobinas que estão defasadas 120 graus. Essas bobinas defasadas espacialmente de 120 graus são o segundo ingrediente para se obter o campo girante. Então,
no tempo t igual a 0, nós teríamos o campo nessa direção. No tempo t igual a t1, se eu tirasse uma foto do campo girante, eu veria em outra direção. E se eu tirasse uma fotografia no instante t igual a t2, nós teríamos 120 graus à frente. Interessante, né? Ok. Então vamos considerar então essa máquina aqui de 2 polos aqui. Seria essa máquina com uma bobina por fase. E vamos aí desenhar o nosso campo girante à medida que a gente vai caminhando ao longo do ângulo elétrico aqui das correntes. Então, naquele primeiro instante, note que nós temos uma corrente A positiva, tá? Toda vez que a corrente for maior que 0, tá, pessoal? A corrente ela vai entrar no terminal A, ou no B, ou no C. E se a corrente for menor do que 0, ela vai entrar ou no A', ou no B', ou no C'. Significa que a corrente está num sentido contrário na bobina, certo? Então, note, neste instante aqui, a corrente A está positiva. Portanto, nós estamos com a corrente entrando no ponto A e saindo do ponto A'. Já as fases B e C estão negativas. Consequentemente, a corrente está saindo do B e saindo do C. Se a gente calcular o campo girante dessa distribuição de correntes, o campo equivalente dessa distribuição de correntes, nós concluiremos que o campo está apontando nessa direção. Agora, vamos mudar o ponto da corrente. Agora eu chego no ponto onde a fase B ela atingiu 0, portanto a corrente é nula. Tá? Nós teremos uma corrente A que continua positiva, portanto a corrente continua entrando no ponto A, e a corrente C é negativa, então a corrente entra no ponto C'. Perceba que nós teremos agora um campo nessa direção. Se eu caminhar mais um pouco agora, teremos agora a fase A e a fase B maiores que 0, a corrente entra no ponto A e entra no ponto B. Já a fase C é negativa, então a corrente sai do ponto C, né, e entra no ponto C'. Nós teremos essa nova distribuição de correntes. Perceba que o ângulo elétrico está caminhando nessa direção e o meu campo está caminhando nessa direção. Olha que interessante. Vamos para o próximo ponto. Agora eu tenho a corrente da fase A igual a 0, a corrente da fase A se anula. A corrente da fase B positiva, a corrente entra no ponto B. E a corrente na fase C negativa entra no ponto C'. Teremos um campo nessa direção. Se a gente continuar este processo, nós vamos perceber que à medida que varrermos o ângulo elétrico, o nosso campo gira dentro da máquina. Ele apresenta uma amplitude constante, a amplitude é 1,5 vezes a amplitude do campo, da densidade de campo gerada, densidade de fluxo gerada por uma fase, mas a direção muda dentro da máquina, pessoal. Então, essa é a característica do campo girante. O que a gente pode concluir, então? Quando a gente tem uma máquina de 2 polos, nós teremos que o ângulo mecânico ele é idêntico ao ângulo elétrico. Ou seja, quando eu fazer uma movimentação de 0 até 2π na corrente, o campo girante vai percorrer uma volta completa dentro da máquina. Existe uma analogia que pode ser feita em pensar que o campo magnético, esse campo girante, é como se fosse um ímã, tá? Dentro da nossa máquina. Então a gente teria um polo norte e um polo sul, que seria gerado, induzido por essas bobinas, né? As correntes dessas bobinas gerariam esse polo norte e sul, né? E é como se esse ímã ele estivesse girando dentro da sua máquina à medida que as correntes mudam de magnitude. Então é uma característica bem interessante. Tá? Se este ponto não tiver ficado claro, pessoal, sugiro que vocês assistam de novo essa parte e pausem em cada um dos pontos aqui que eu indiquei aqui nas formas de onda de corrente e tente calcular o campo resultante, ou pelo menos desenhar a direção dos campos gerados por cada uma das bobinas. Vocês vão perceber que vai aparecer esse campo girante dentro da máquina. Neste ponto, pessoal, gostaria de agradecer a atenção de vocês. Até a parte 2 da nossa aula.